Porque às vezes as pessoas pedem para viver muito, né? Querem saúde, né? Saúde para viver muito. Na realidade, se você não tiver, tem que ter a saúde, tem que ter a qualidade de vida. Eu não sei, eu acho que esse bicho agora me doidou aqui. Diz que não adianta você apenas viver. Exato. Não adianta apenas viver. Você tem que viver com qualidade. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso episódio de número 124. Estou aqui com essa pessoa magnífica, esse amigo, um grande apreço que eu tenho pela sua trajetória, Dr. Beto. E aí, peço permissão para fazer uma simples apresentação do grande homem que você é. Né? Obrigado. Pessoal, não tem como não saber quem é Beto Studart, mas diante disso eu vou mencionar aqui para vocês, e esse nome já é um marco e trata de uma trajetória muito grandiosa no mercado empresarial. Administrador, formado pela UES, ex-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, ex-presidente da Agripec e hoje à frente do grande, magnífico grupo BSPar. Não é isso? Doutor Beto, muitíssimo obrigado por estar aqui presente, por ter aceitado ter esse momento aqui conosco e trazer essa vasta trajetória de sucesso, de desafios que o senhor tem vivenciado e trazido para a gente. Lucas, eu agradeço demais o seu convite. Primeiro porque parte de você. E você, ao longo da sua caminhada, passando pela Federação das Indústrias, pela Associação dos Jovens Empresários, você sempre demonstrou um cuidado, um carinho especial pela nossa amizade. Sim. Isso eu acho que fez nos aproximamos. Sim. E eu acho que essa amizade vai ser eterna. Não tenho dúvida. Não vai ser eterna porque eu deverei partir antes de você. Ave Maria, não. Mas isso muito Sim. me gratifica, eu fico muito honrado com esse carinho que você tem comigo. Obrigado. Eu que agradeço, doutor Beto. E obrigado também pela referência que você fez da minha trajetória de vida, que às vezes a gente conta em 4 minutos aquilo que nós tivemos 60 anos para fazer. Né? Sim. Isso é uma coisa totalmente diferente. A gente resume demais. Sim. E é bom que a gente possa resumir para poder contar. Com toda Senão certeza. ninguém contaria as histórias. As histórias, as boas histórias, né? Boas histórias. E eu sempre faço uma analogia, doutor Beto, a um espetáculo, né? Às vezes são meses de preparação, de ensaios, de montagem, de estrutura, para em alguns momentos 3 horas de apresentação, né? Ou seja, a vida ela é resumida a uma construção, a uma trajetória que se é tida diante de períodos, para um momento em que a gente vivencia um palco, pode-se dizer. Essas coisas, essas analogias eu faço. Sim. Às vezes quando eu estou em missão difícil, ou quando eu passava por missões difíceis, passado na época da Agripec, difícil que eu digo, bem trabalhado, não é difícil, sim, bem sim. trabalhado. Eu sempre imaginava, depois de concluída, que ali tinha um quadro, como se um pintor eu fosse, como se um artista daquela obra ele fosse. Me lembro muito bem um determinado pedido que eu fiz da Agripec, na cidade do Caruaru, em Pernambuco. E foi tão suado, durante 2 anos eu trabalhei aquele importante cliente e acabei concluindo uma negociação extraordinária. Eu disse, eu vou botar esse quadro, esse pedido na parede. Sim. Pena que eu tenha perdido, porque esse aqui é o meu quadro que foi pintado durante 3 ou 4 anos. Né? Então é isso aí, essa analogia que você está fazendo. Sim. É verdadeiro. Nós somos artistas. Sim. Nós somos artistas porque nós preparamos o nosso entorno, nós planejamos, fazemos as coisas, criamos fatos, nos aproximamos de pessoas, desenvolvemos network. Tudo isso aí é uma preparação para um grande quadro da vida, né? Sim, como você está fazendo. Perfeitamente, doutor Beto, perfeitamente. E diante de toda essa trajetória de construção, essas experiências, elas não se resumem tão somente ao próprio negócio, mas a cenários macroeconômicos, né? E questão de percepções, quando nós tratamos, eu queria entender do senhor em referenciação ao nosso local, estado do Ceará, né? Quando nós falamos de desenvolvimento do estado do Ceará, o que é que o senhor visualiza no período em que o senhor iniciou essa trajetória
até onde está o Beto Studart hoje em referência a crescimento é uma coisa do negócio. impressionante. Sim. Eu estou sempre fazendo essa reflexão, sabe? Porque eu conheci o Ceará pobre, Sim, que não é mais hoje. sim. O Ceará escaldante, que não é mais hoje. O Ceará onde as pessoas vinham do interior com roupa maltrapilho, Sim, chapéu de palha, dentes adoecidos, sim. estômago para dentro, encostando na costela. Isso era um quadro quase que anual. E aprofundado quando você tinha os períodos de estiagem maior. Então, essas pessoas sofriam muito. Sim. Sofriam muito. Hoje você não vê mais isso. Lógico que você tem instrumento que foi criado. Bolsa Família é um instrumento de resgate da dignidade humana. Eu acho que teve o seu dia certo de começar. Sim. Foi iniciado, eu acho, na época do Fernando Henrique Cardoso, da dona Ruth Cardoso. Foi ela que deu um grande mote. E agora está na hora de terminar. Sim. Por que está na hora de terminar? Porque nós temos que cuidar agora da educação. A dignidade foi restaurada. Né? Se trouxe o homem para ter uma vida normal, tratando da sua família, fazendo seus filhos estudar, que naquela época não tinha. Eu sempre tenho na cabeça da angústia de um pai que ao abrir o portão da sua casa e ver seu filho sair para estudar, não leva a merenda. Uhum. Isso é um quadro muito normal na época. Hoje não tem isso, hoje você tem as condições que o próprio Estado provê. Então há uma mudança muito, muito grande. Mas o cearense sempre foi uma figura empreendedora. O cearense, essa classe social, sempre teve condição e vontade de acertar. E o cearense, para mim, é a figura exemplar brasileira. Sim. Porque ele luta e acerta. E tudo aquilo que nós vimos no passado, como o sol escaldante, hoje é a matéria-prima que nós temos para fazer a nossa energia fotovoltaica. Perfeito. Se nós tínhamos o sol fotovoltaico, se nós tínhamos o vento que abrasava junto com o sol, hoje é a matéria-prima para fazer energia via eólica. Né? Então o quadro mudou, a perspectiva do Ceará mudou. Aliado às lideranças que nós criamos desde a época do Vigílio Távora para cá, que todas as reformas estruturantes vieram sendo feitas lentamente, podia ser mais rápida, sim, mas não posso criticar isso, porque afinal de contas estamos mudando. E a gente vê uma transformação. Eu, na minha idade, posso falar em transformação. Sim. De dizer, existiu a transformação. Perfeito. Então eu vejo o Ceará hoje com um grande potencial, as nossas instituições de classe muito bem representadas, no caso da Federação das Indústrias, representada pelo Ricardo Cavalcante, que foi meu brilhante sucessor. Graças a Deus, eu tive essa sorte. E ele comigo, junto com o governo, ele junto com o governo, estamos sempre discutindo soluções para que a economia possa prosperar. Perfeito. Não existe povo próspero se a economia não funcionar. E a gente também não pode viver apenas de bolsas no S, de plural, porque acostuma mal. Exato. Você tira a dignidade do homem, o homem quer trabalhar. Da mesma forma que você tirou, restaurou a dignidade, você pode voltar para um ambiente de dignidade na medida que ele não trabalha e não se sente competente para exercer uma determinada profissão. Uhum. Que eu acho que é o maior exemplo que ele pode dar para a família. Então, tem muita coisa que está acontecendo. O Ricardo Cavalcante tem essa condição boa, um estimulador do empreendedorismo aqui no estado do Ceará. Está fazendo uma gestão brilhante. Perfeito, perfeito, perfeito. Doutor Beto, e assim, quando nós pontuamos essa questão desse desenvolvimento, nós trazemos diversas reflexões, inclusive sobre o trabalho, de uma certa forma, político, né? E o senhor visualiza que o senhor teve essa trajetória, esse marco, essa ascensão, por ser uma pessoa, de uma certa forma, politicamente exposta?
Não, eu não digo politicamente exposta, mas ter habilidade Sim, para poder ser contra perfeito. quando deve ser contra. Você tem que ter o governo sempre como seu aliado, porque nós dependemos da política pública para poder desenvolver a indústria. Não Perfeitamente. posso, eu não posso. O presidente da federação não pode ser brigado com o governo do Governador Estado. do Não Estado. existe isso. Perfeitamente. Então, essa habilidade você precisa ter. Eu acho que eu tive muita habilidade para a condução, porque no momento, naquela época, foi um momento muito difícil, Uhum. porque a Dilma era o presidente da República, existia todo um processo de animosidade com a própria política que a Dilma adotava. Eu era contra a política dela, ao mesmo tempo era e sou muito amigo do Camilo Santana, Sim. como eu tinha que caminhar para colocar os meus pontos de vista sem ferir a minha relação com o governo. Foi um momento extremamente delicado, mas foi possível. Possível Necessário. manifestar os meus pensamentos, ponto de vista, e não arranhar a minha operação do dia a dia, que era defender os interesses da indústria. Sim. Então, há uma exposição? Há, mas nunca, às vezes as pessoas dizem ao presidente da Federação das Indústrias está tendo uma posição meia chapa branca, Uhum. aliado ao governo. Então, não é chapa branca, ele tem que ser conveniente para poder aprovar e, ao mesmo tempo, discutir. Ele não pode fechar a porta das discussões, que é o instrumento que está à nossa discussão todo dia, é capacidade de discutir. Né? Isso eu fiz, isso o Ricardo está fazendo, e a Federação das Indústrias tem certeza absoluta que é o grande instrumento hoje de desenvolvimento do Estado do Ceará. Sim, sim. Isso remete, inclusive, a uma outra pergunta que eu queria fazer aqui ao senhor, doutor Beto, sobre a visualização do segmento industrial, de fato, para o desenvolvimento da região, né, do segmento empresarial. O senhor visualiza, de fato, que a estrutura da indústria ainda hoje é o principal fator de desenvolvimento da economia daqui da Eu região? acho que sim. Embora a agricultura tenha desenvolvido muito, Sim, graças a Deus, que na época, 40 anos, você não tinha um empresário agrícola, agricultor. Hoje você tem empresas grandes fazendo. O Carlos Prado, por exemplo, é uma grande. O Carlos perfeito. Prado e o Tom Prado é uma grande referência como agricultor, empresário, né? e grande empresário, faturando milhões e exportando produtos. E eu vejo que a indústria diminuiu um pouquinho a sua participação percentual em função do crescimento da atividade agrícola. Sim, Mas vejo que todos nós, todo industrial, vive sempre preocupado com o problema da inovação. sim. Todo mundo está ligado na inovação, como fazer, como mudar. E temos um instrumental muito importante que é a zona de processamento da exportação, Sim. que é a ZPE, ZPE do PECEM. que acho que nenhum outro estado brasileiro tem a ZPE. Perfeito. Então isso, a meu ver, é o grande instrumento que você tem para acolher as indústrias que têm a aptidão Sim. exportadora para poder produzir no próprio distrito industrial do PECEM. Sim. Produz e de lá mesmo já embarca pelo porto de Rotterdam, como você entendeu o nome do porto, é Rotterdam, do Ceará, a mesma coisa, eles são sócios, né? Acho que o Rotterdam foi uma grande estacada que o Camilo deu na época, Sim. porque a Rotterdam talvez o porto de maior intimidade com o mundo. O cara é a figura institucional portuária que mais entende de logística no mundo. Então, essa abertura para essa sociedade foi extremamente positiva. Né? Então, eu vejo que a indústria está preparando-se cada dia mais para poder crescer e aí colaborar com o crescimento da economia cearense. Agora, com todo o desenvolvimento que nós temos de algumas outras energias, você tem Transição energética, hidrogênio verde, né? hidrogênio verde, que talvez seja uma coisa que atrasou um pouco, porque é complexo, Sim. porque toda a malha de produção de energia no mundo, automotiva, industrial, não está preparada para o hidrogênio, vai preparar-se, porque é o combustível que vem, que vai ficar no futuro. Sim. Né? Então, nós estamos fazendo essa transição. E o Ceará é visto por isso, porque tem as matérias-primas para poder produzir uma energia limpa,
Hoje você tem água, porque você faz a dessalinização da água, Sim. você tem a perenização dos rios, você tem o Oroço, você tem o Castanhão, isso aí se vive ao distrito industrial, então a infraestrutura, eu tenho a impressão que nós estamos montando. Né? Estamos montando. E assim, doutor Beto, é impressionante, quando nós falamos de fatores naturais, eu não sabia, eu descobri isso recente. Eu tenho alguns clientes de energia solar, alguns parceiros, o Lucas é um deles, nosso conhecido em comum, que foi da AGE também, e em uma conversa ele me pontuou o seguinte: na região do estado do Ceará, nós temos uma adequação, pode-se dizer, a questão da temperatura, inclusive para geração de energia das placas solares. Uhum. Porque até para isso existem algumas particularidades. Se for um ambiente muito quente, com pouco vento, pode-se dizer, há o risco do derretimento das placas e da não geração de capacidade de otimização. Então, assim, até esses fatores naturais que nós temos no estado do Ceará, eles são favoráveis para que isso seja, de fato, um fator de desenvolvimento local da região. Pois é, eu não sabia desse detalhe, mas eu quero deixar uma informação. Antes de eu sair da presidência da Federação das Indústrias, eu comprei um mapa eólico, e é uma coisa extraordinariamente positiva. Você, ao clicar, botar o dedo, botar a caneta num determinado ponto do mapa do estado do Ceará, você tem ali todo o potencial de insolação. Sim. E o potencial de velocidade do vento. Então, nós temos um instrumental muito grande para dar continuidade a todo o nosso desenvolvimento. Para você. É uma coisa impressionante. Magnífico. Como tudo que o senhor faz, né? E assim, doutor Beto, como é que foi essa questão da transição de mercados que o senhor vivenciou, né? O senhor, após a venda da Agripec, atuava na área dos fertilizantes, passou a estrutura de grandes construções, grandes corporações, né? Ou seja, uma estrutura já voltada para a engenharia, pode-se dizer. O senhor já visualizava isso? Era um sonho? Foi uma oportunidade? O que é que o senhor visualizou? Rapaz, eu acho que é puro masoquismo. Porque eu não consegui criar hiato, né? Um hiato entre uma atividade e outra. Aconteceu e foi uma transação muito, muito bem feita com o pessoal da Austrália. E imediatamente eu já tinha uma base de escritório aqui na Fortaleza, que é a fábrica em Maracanã. Sim. E meus amigos construtores começaram a me buscar para poder comprar terrenos, para depois fazer permuta com eles mesmo. E eu comecei a entender da operação em si. Disse, rapaz, eu vou começar a fazer esse negócio também. Então eu comprava terrenos para os meus amigos, construtores, né, grandes amigos e respeitáveis construtores, e comecei a comprar para mim. E montei então a BSPA. Sim. A BSPA começou pequenininha, eu acho que tem 18 anos hoje, está fazendo a maioridade. E continua crescendo, desenvolvendo um bom trabalho. Já criou-se aí já é conhecida como padrão BS de fazer e de ser. E essa assinatura vale. A assinatura está começando a valer, muito, né? Sim. Então eu não notei como é que eu me transformei. Não, foi uma coisa natural. Não houve um planejamento, não houve um master plan para eu poder entrar nessa atividade da construção civil. Fui pensando e fui formando, atraindo pessoas, os melhores executivos que eu poderia ter, e todos eles estão comigo até hoje, fazendo um trabalho belíssimo, a BSPA ficando o seu prestígio, né? Entregando as suas obras em dia, e bonitas e bem feitas, né? É um trabalho muito bacana. Esse era um dos pontos que eu ia pontuar agora de início, que seria o seguinte: nas conversas que nós já tivemos, o senhor sempre pontuou para mim cuidado, que remete, de uma certa forma, à vaidade. Eu passei a visualizar, através desse ensinamento do senhor, a vaidade como algo realmente muito bom, de fazer algo bem feito, de ter a qualidade, e é o padrão da BS. Né? Eu até brinquei, conversando naquele dia que eu tive lá com meu primo, eu falei, cara, até nas obras da BSPA, os tapumes de proteção das obras são bem feitos.
né? Todo pintadinho, iluminado, bonito. Então, isso é do próprio Beto Studart, é do Dr. Beto, ou teve, assim, uma visualização de, não, vou realmente... Eu sempre fui assim. Eu sempre fui assim. Quando eu entro numa palestra, que hoje eu não entro mais, porque eu não faço mais, mas quando eu entrava para discutir, eu perguntava para os jovens empresários, quem é vaidoso aqui? Aí começava a levantar a mão aqui, de repente a sala estava cheia de mãos levantadas. Eu acho que é uma virtude que todo empresário deve ter, é a virtude da vaidade. Eu não sei por que virtude da vaidade, porque você aprende a querer fazer bem feito. Então hoje, quando eu vou fazer um prédio, hoje fui almoçar já quase 3 horas da tarde, discutindo com o meu diretor um projeto que nós estamos desenvolvendo. Então ali eu estou enxergando uma coisa que tem que ser linda. Sim. E que ali vai morar um amigo nosso. Perfeito. Meu, seu. E esse amigo precisa ser bem acolhido, porque ali não é uma transição energética, mas uma transição de habitação. O cara está melhorou de status, ganhou mais dinheiro, ou a sua família cresceu. É importante que ele queira morar num lugar muito bem, que aconchegue bem. Se você não fizer bem feito, eu não sei como é que eu posso definir, por exemplo. Se eu fiz bem feito, eu sou vaidoso. Sim. Se eu sou vaidoso é porque fiz bem feito, então eu não sei o que é certo. O que é? O que é certo. Mas o fato é que a gente tem que procurar fazer tudo muito bem feito e se expor, porque ali você está acolhendo pessoas que vão morar a vida toda. Existe um indicador de mudança de residência, que, se não me falha a memória, são 2,4, que todos nós mudamos 2,4 vezes durante toda a nossa jornada de vida. Sim. Então, cada experiência de habitação você tem que ter, você vai para 1 milhão. Claro. Né? E a construção civil está nesse processo de melhoria constante. Né? Então, eu estou tentando fazer um bonito, porque o bonito é luxuoso. Sim. E o que é luxuoso é porque ele tem qualidade. Tem qualidade. Conforto. Conforto é luxo. E remete a muita coisa boa em diversos aspectos. Quando a gente fala do luxo, do conforto, a gente visualiza o quê? Se eu hoje tinha uma condição de vida, eu passei a ter uma melhoria da minha condição de vida financeira, social, seja o que for, remete ao mérito. Né? Há um esforço que foi tido, há um trabalho que foi realizado, há uma entrega que foi exitosa, para que a pessoa possa sair de uma corporação para outra melhor. E aí, falando disso, né, inclusive, o senhor lançou o BS Steel, né? Uma construção completamente inesperada, pode-se dizer, pelo mercado de construções. Tá. Deixa eu fazer um comentário. Por favor. Estava falando do luxo. As pessoas no passado recente, sim, até um passado recente, não manifestavam seus desejos. Ela aceitava, por exemplo, uma parede muito bem rebocada, um quarto que não tivesse uma ventilação adequada, porque ela tinha medo de se manifestar. As pessoas agora aprenderam a se manifestar. Ela não quer um quarto com um reboco de qualquer forma. sim. Ela quer um quarto com papel parede. Ela quer um quarto com uma boa pintura, né? A janela, ventilação. As pessoas manifestam isso. Eu quero minha sala com um lustre bonito. Sim. Né? Sim. Antigamente não. Faziam porque tinham medo, porque a sua condição social, financeira, isso foi uma transição também. As pessoas eram pobres, sim, hoje não são mais. Você vê a população, lógico que tem pessoas muito pobres no interior, sim, mas quando você convive com todo mundo, e não são mais miseráveis como eram no passado. Todo mundo está crescendo, todo mundo está estudando, todo mundo procura criar brilho na sua formação intelectual. Então isso vai, as experiências, você se comunica com os costumes da Europa, dos Estados Unidos, você deseja copiar o que é melhor, e as pessoas vão fazendo também a mesma coisa. Perfeito, perfeito. Você falou agora no estilo, eu acho que nós erramos um pouco durante essa jornada, esses 50 anos. Eu digo nós, me incluindo porque sou corporativo, mas não na minha visão. Eu acho que nós deveríamos ter mudado já há algum tempo. Né? Por exemplo, eu vi uma construção que eu
bato sempre assim, para poder simbolizar, ficar na cabeça minha de quem está me escutando, cheio de entulho. Quantas construções você via cheio de entulho no passado recente, desorganizado, escora em cima de um monte de areia, né? Sujo. Negócio mal feito. Mal feito, tinha tudo para ser mal feito, porque o funcionário que estava ali também não ia ter o mesmo cuidado. Se o dono não manda fazer, se o engenheiro não manda cuidar, os funcionários não vão fazer ter isso. O mesmo. E o steel, ele veio, por conta das minhas viagens, eu me incomodava a madeira, o prego, o barulho e a desforma. A desforma que virava entulho que era lixo. Né? Sim. Então essas coisas me incomodavam um pouco. O sol abrasador em cima dos funcionários, rodando aquelas cremalheiras para poder fazer o concreto. Né? Cremalheira não é betoneira. Fazer o concreto, tudo isso aí é incômodo. Né? Sim. Então eu acho que o steel veio revolucionar. Nós estamos fazendo uma construção mais ou menos híbrida, porque o core central do prédio ele é de concreto, porque é onde tem que correr os elevadores, né? E tem a parte do subsolo, são 6 subsolos, né, de garagem, então tem que ser ali concreto. A parte de fora toda, que é toda, tantas vigas como os pilares todos de aço. Então é uma mudança radical. Né? E o tempo também. Falar em tempo, nós temos aí, por exemplo, bem assistiu, nós temos um prazo real de 44 meses de construção. Se eu tivesse no concreto, eu iria aí a 70 meses, 75 meses. E eu preciso ter. O aço precisa ter isso, porque o aço é mais caro que o concreto. Então ele só ganha, que foi, aliás, uma grande conquista que nós tivemos na própria BS, que o construtor às vezes negligencia, é um planejamento. Sim. A austeridade que nós temos, os meios que nós temos de planejar uma obra é fantástico. E eu tenho que terminar essa obra mais cedo, porque senão ela encarece. Porque eu tenho que desligar os custos indiretos. Diretos e desligados, tem que terminar a obra. Então tem que estar tudo muito bem planejado para que ela possa ser compatível, como se fosse um concreto, sem ser. E seguir com a eficiência do planejamento. Muito, né? E um detalhe, depois que você absorve, eu não sou engenheiro, eu sou apenas um tocador de gente. Sim. Né? Depois que você começa a compreender a vantagem do aço, o aço não sobra, nem falta peça, ele nem pode sobrar, nem pode faltar. E ele tem uma precisão milimétrica. Ele tem uma precisão milimétrica. Você entra as chapas, encosta, o parafuso é do tamanho certo, vem a ferramenta cuidadosamente desenhada, calibrada para ela, está feita a peça. Um Lego. É um Lego, vai ser impressionante. E essa ideia do senhor, doutor Beto, veio das viagens que você veio das viagens e veio da minha observação da local. Sua observação. E por que você vai a Nova York e encontra os prédios todos feitos em aço? Né? Por quê? Porque a gente pode fazer também. E tive muito medo no começo, né? Mas eu tive uma sorte muito grande de ter uma boa companheira de trabalho que chama-se Moelma Costa. Ela ficou comigo do começo até o fim, até quando eu estava só pensando. Eu não soltei esse projeto para ninguém, até identificar todos os consultores de São Paulo que poderiam nos dar o apoio necessário. Daí é que eu abri para o nosso grupo de venda, nossos diretores de incorporação, engenheiro e comercial. Hoje eles entendem muito mais do que eu, porque eu não entendo, né? Eu só participo das reuniões. Mas foi uma sorte, porque nós trouxemos a maior autoridade em aço no Brasil para cá. Veio 3 vezes por dia por mês, 3 dias por mês. Todo o início, o esboço do projeto foi feito por eles, né? Aliado também à própria indústria de artefatos de aço, que tem tecnologias impressionantes, que desenvolvem um prédio desse com muita facilidade. Estou muito feliz.
E agora eu vou fazer o BS Ana Maria, que é vizinho, o BS Steel, já está na prancheta. E o nosso olhar no projeto é todo olhar em cima dos materiais. Porque você não precisa fazer em aço, mas você tem muita coisa industrializada que você pode substituir. Né? Perfeito. Você não precisa fazer mais o tijolo cerâmico vermelho em cima do outro. São coisas que podem ser substituídas. Sim. E aí volta para aquele ponto que o senhor contou agora recente, da eficiência e do controle de desperdício, inclusive, né? Porque às vezes você compra ali, vamos supor, um exemplo, preciso de 600 tijolos, mas vale a pena eu comprar um milheiro para conseguir uma diferenciação na compra, né? Ter essa particularidade? Existe, tem mais um detalhe. O conceito moderno das organizações de gestão industrial mesmo, ele está entrando na indústria da construção civil. Antigamente, não é hoje, quem mandava no almoxarifado era o engenheiro da obra. Está errado. Manda tirar um saco de cimento para levar para o segundo andar, terceiro andar, coisa assim mais ou menos. Estou falando de coisas antigas. Sim, sim. Quem manda no seu estoque da obra tem que ser a sua organização. É a gestão do negócio. O seu controle. É a TI que está mandando, o planejamento que está mandando. Tem o dia e a hora certa de tirar produto do estoque para levar para a obra. Né? Então não pode que todo mundo, o engenheiro, por ser dono da obra, ter a autoridade de passar por cima do processo. O processo é uma situação incólume. Ninguém mexe. Só mexe se for emitido uma não conformidade que a gente chama, para modernizar, para melhorar a eficiência, melhorar a velocidade. Aí junta as pessoas e aí se faz a mudança. Mas todo mundo tem. Eu não tenho autoridade para mudar um processo da ABS. Não tenho autoridade. Se eu fizer isso, eu estou indo contra os meus próprios princípios. Como os diretores também não têm essa autoridade. Pode pedir. Pode pedir para modificar, estudar. Nós temos uma gerência só de processo, está lá atenta, todo mundo conversando. Lógico que acaba indo, como a turma chama, para o Jotinha, do Beto Studio. O Jotinha do Beto Studio. É porque é uma coisa que precisa ter uma exceção. Sim. Uma exceção que está sendo justificada. Aí a gente faz. Perfeitamente. Doutor Beto, e assim, a gente escuta essa sua trajetória, as qualidades, as entregas que são todas exitosas, e existe o lado pessoa física do Beto Studart, né? O que é que o Beto Studart gosta de fazer? E hoje eu tenho um grande apreço por acompanhar, eu sou um fã de ver a Chica Doce, de ver o seu momento ali nos cavalos e tudo mais, porque aquilo transmite de fato, não só para mim, mas para quem ele acompanha, né? Você sabe que todos nós precisamos ter alguma coisa para gastar dinheiro. Existe isso. Criar cavalo é a coisa melhor do mundo. Sim. Mas gasta dinheiro também. Né, doutor? Não gasta onde? No Nelore. O Nelore é uma coisa muito bacana. A minha atividade em cima do gado é venda de bezerro. Perfeito. E não tem nem recrio, nem engorda o animal. A vaca pariu, nasceu 7 meses depois, eu estou desmamando, o bezerro está pronto para venda. Sim. E tem vendido os bezerros da Chica Doce com muita facilidade. Sim. Porque a nossa linhagem, que não é puro sangue, que não é certificada, ela é pura, mas não é certificada, ela vende com muita facilidade. As pessoas querem o bezerro da Chica Doce, porque tem uma morfologia espetacular, uma morfologia como se puro sangue fosse, e é como se certificado fosse. Perfeito. Né? E tem um detalhe, no caso dos cavalos, você está sempre voltado para a melhoria genética. Né? Você olha, o cavalo tem a morfologia, então é um trabalho lento, mas serve como vida da gente. Sim. Então você identifica uma fêmea muito bonita, que tem características assim e tal. E você quer fazer um potro melhor do que ela, e você vai encontrar no macho aquelas características. Então você compra o sêmen, ou o embrião, como você queira, faz a inseminação, e você 10 meses depois você tem um cavalinho. Perfeito. Né?
Então isso aí é bom para nós, porque aí a longevidade está aí. Porque eu preciso tratar de uma égua durante 4 anos, tenho que cobrir mais um ano, 10 meses, vou botar um ano, 4, 5, mais 3, aí tem o filho, aí tem 3 anos para verificar se é bom, Sim. são 7, mais um para testar, pode ir para a pista, 8. Então nem morreu eu tenho direito. Tem que estar acompanhando. Tem que estar acompanhando. Faz parte do meu programa de vida, de melhoria genética dos animais, para eu acompanhar a resultante de tudo isso. É muito bom. Você tocou numa coisa que eu gosto de fazer. Sim. Dia de quarta-feira à tarde, saio do escritório, vou, e dia de sábado e domingo. É mesmo? É, um espetáculo. É, mas tem umas coisas melhores. Você pode tomar uma cachaçinha na mesa da suja, no beck dentro d'água, você pode fazer também. E é bom demais, é bom demais. Agora, não tem terapia melhor do que andar de cavalo. Para mim é uma coisa que me satisfaz muito. É ser dono do cavalo, sentir o cavalo ali obedecer, que eu diga a ordem que você está dando no manejo de rédea, no manejo de perna, é fantástico. E assim, meus cavalos são ótimos, são machadores, macha picada, sim, que é super macio, diferente da macha batida. Tem a macha picada, a macha batida. Macha batida você tem que andar com certo cuidado, porque ele é um pouco mais grosseiro. Sim. A outra não. A outra tem 3 pés voando e meu macha batida. Picada. Então é um cavalo super suave, é um landau. Maravilha. E assim, doutor Beto, nesses momentos de conexão, pode-se dizer, com o momento que o senhor está ali, a gente consegue dar uma pensada, se desliga das operações de uma certa forma e de toda forma também consegue... Como é que eu vou definir? Como é que eu vou responder o Lucas um negócio desse? Não, deixa eu dizer uma coisa para você. É uma coisa impressionante. Eu sou um cara que trabalho muito, mas pelo meu nível de gestão, eu não tenho preocupação. Pois. Eu não tenho preocupação. Preocupação é aquela que me deixa angustiado. Sim. Eu não tenho. Não tenho porque o tempo já me organizou. O tempo já me deu essa razão toda. Quer dizer, tudo está muito bem definido. Eu vou para os Estados Unidos, às vezes para descansar. Sim. Descansar, né, das preocupações. Chego lá, eu quero me preocupar com alguma coisa, não consigo. Eu quero me preocupar, não consigo. Então, o nível de preocupação minha é somente de melhoria de processo, de gestão. Excelente, pessoal. Mas não há preocupação, aquela preocupação que me deixa atormentado, sem dormir, eu não tenho. Graças a Deus. Graças a Deus. Já passou esse momento. Né? Já passou. Já passou, mas eu tenho que fazer pontuar para você. Minha vida não foi fácil. Sim. Minha vida foi muito difícil. Mas eu adoro ter tido a vida que eu tive. Parece um paradoxo. Sim. Porque eu tenho conversado muito com o Luiz, que trabalha comigo na comunicação, e tem tentado verbalizar isso. Cada ponto no passado que me foi dolorido, eu considero como um ponto de interseção. Sim. Entre aquilo que estava sendo mal feito e aquilo que eu vou fazer bem feito. É uma mudança de estratégia. Né? E eu que tive a oportunidade de trabalhar com o governo revolucionário, com a abertura para a democracia, os primeiros governos democráticos, né, que nós tivemos, as crises econômicas, sociais e políticas que nós tivemos ao longo do tempo, inflação de 84% ao mês, que é uma coisa, a gente fala assim, o jovem nem entende se é possível. Se hoje nós temos uma inflação de 4, 5% ao ano, as pessoas não entendem como é que nós tivemos inflação de 84% ao mês. Convivemos com congelamento de preço, né? Congelamento de preço, depois convivemos com o bloqueio de bens financeiros. Sim. Então foi um aprendizado longo. Então hoje a sociedade brasileira produtiva, empreendedora, não tem mais esse tipo de dificuldade. Sim. Todo mundo tem que se planejar bem. Às vezes o jovem diz, por que não deu certo? Por que não está dando certo comigo? Identifique. É seu dever identificar o seu problema. Não entre naquilo por aventura. Entre naquilo por absoluta convicção que vai dar certo.
Lógico que nem tudo dá certo, você tem que mudar no meio do trajeto, Faz parte. mas tudo tem que ser bem pensado. Faz total sentido. E assim, isso já remete um pouco ao que eu ia pedir de conselho e saber o que é que o senhor orientaria para principalmente um jovem que está pensando em iniciar uma jornada ou que já iniciou e está numa carreira prematura, pode-se dizer. Qual seria um conselho que o senhor daria visualizando o Beto Studart de hoje e o Beto Studart do início da trajetória? Eu diria para o jovem que estudasse mais, porque eu acho que eu estudei menos. Sim. Menos, eu devia ter estudado mais. Mas eu tive uma sorte intuitiva muito grande. Eu sou um cara extremamente intuitivo. Então, tive como, ao longo do tempo, identificar pessoas extraordinárias para poder conduzir. A minha vida todo dia foi conduzida por pessoas. Uhum. Né? Porque eu não sou especialista, eu sou especialista de especialistas. Né? Eu não era químico, tinha indústria de produtos químicos. Eu não era agricultor e servia para a agricultura. Eu não tinha transportador e fazia logística no Brasil todo. Sim. Então, você tem que ter esse lado que, às vezes, a formação universitária não dá. Não dá. Mas todo mundo, a formação universitária, lhe dá, vou usar um português aqui, talvez não existe, um ecletismo muito grande. Você sabe de um pouco de cada coisa. Na minha faculdade, por exemplo, eu me especializei em custo. Uhum. Então, a minha especialidade é em custo. Foi a cadeira que eu mais estudei, que eu mais me saí bem na Agripec, que era no seu início. Depois, marketing. O marketing não pelo lado acadêmico, não no lado acadêmico, mas pelo lado intuitivo. Então, sim, como eu analisava e como eu analiso as pessoas, como é que as pessoas vão perceber uma determinada mensagem que o nosso setor de marketing, nosso departamento de marketing está levando ao mercado. Como é que vão ver? Como é que vão ver essa cor? Como é que vão ver essa música? Qual é o impacto que isso vai ter? Trabalhar a antessala das nossas obras, que é a muralha, o muro, né? Como é que nós vamos impactar? Né? Fazendo isso de forma sempre impactante. Então, o nosso marketing, ele é muito competente, mas está sempre me pedindo para poder ajudar na minha intuição, o que é que eu penso, como é que eu estou vendo. Né? Perfeito. E tem dado certo, porque a gente troca as ideias intuitivas e acadêmicas que elas têm, né? O academicismo todo na cabeça, e aí vai dando certo e vai projetando a ABS da melhor forma possível, como eu projetei a Agripec. A Agripec foi a empresa de capital nacional de melhor visibilidade no mercado, e foi por isso que eu fui vendido, porque eu não queria vender a Agripec. A Agripec veio ao grupo da Austrália que identificou na Agripec e veio conversar comigo. Então, isso aí é a forma que a gente tem de abrilhantar o nosso negócio, fazendo bem feito e se relacionando bem. Sim. Eu, na época, eu tinha muita força, eu digo força, coragem, né? Sim. Eu nunca deixei para amanhã aquilo que eu tenho que fazer hoje. Principalmente naquela época que as distâncias eram muito grandes. Sair de Fortaleza para você ir para São Paulo, de forma sistemática, levar produto que não pode chegar na casa do cliente depois da praga estar instalada. Tive que montar um sistema de logística em Porto Alegre, em Londrina, São Paulo, Cuiabá, Fortaleza, para que nosso produto tivesse à disposição do cliente a tempo e a hora. Isso aí demandou um trabalho gigantesco. Né? Por 40 anos fazendo esse trabalho, e um trabalho que eu fiz questão de acompanhar muito no pessoal do comercial, de venda, dos gerentes, meu diretor comercial. Eu viajava o mercado com muita frequência. Em 2004 eu comprei meu primeiro avião especificamente para viajar para o Brasil, para chegar nas fazendas dos grandes distribuidores do Brasil. Aí vai Paraná, São Paulo, ao Rio Grande do Sul, chegar com maior velocidade, chegar mais rápido, primeiro do que o presidente de uma multinacional. Na época que eu comecei, não existia esse negócio do Mato Grosso e Goiás produzir nessa importância que produz hoje, porque o solo era muito ácido,
Então não tinha como a soja vingar, não tinha como o milho vingar. Foi a Embrapa que desenvolveu a correção de solo, usando calcário dolomítico para poder tornar esse Brasil tão produtivo como está fazendo. Né? O Brasil é um exemplo. O Brasil vai beirar os 400 milhões de toneladas de grãos, que é um número exorbitante. Né? Então, para sair do Ceará, quando eu saí, cheguei e fazer o Brasil, precisava de muita força, e essa força foi que nos deu brilho para ser vendido. Maravilha, maravilha. E também tornar quem é o Beto Studart, a BS Paulista. Toda essa... Pois é, agora já tem que pensar como é que eu vou sair. Ela está pensando de outra forma, né, doutor Beto? Estou começando a pensar, mas não agora, mas eu sei que nesses 6, 7 anos para frente, eu tenho que começar a diminuir. Eu acho que eu delego bem. Mas eu acho que eu tenho que delegar mais, eu acho que tem que constituir uma equação societária que seja diferente, tem que dê mais conforto às pessoas que vêm, principalmente pensando na perpetuidade das marcas, né? Da marca. Né? Perfeito. São várias empresas, tem a BSPA DI, que é a empresa que acomoda todo o patrimônio do nosso grupo, e a BSPA Finanças, que trabalha no mercado financeiro. Né? Não é o mercado financeiro da BSPA, é o mercado financeiro externo. Ah, sim. E a BSPA em corporações que constrói, que incorpora. Então tem que tratar desses assuntos todinho. Né? É uma aula, né? Para deixar um legado. Né? E já está feito. Já está feito. Né? Doutor Beto, só me resta, primeiramente, lhe parabenizar por toda essa trajetória. Eu sempre costumo, quando a gente conversa por uma mensagem, uma ligação, ou quando tenho a honra, o privilégio de estar lá na BSPA com o senhor, mas lhe parabenizar e agradecer pela oportunidade de você ter vindo aqui à minha empresa, de ter tirado esse momento, ter dado essa oportunidade, de a gente poder conversar e explanar essa brilhante carreira que você construiu para todos que nos acompanham, para a nossa equipe de marketing que está aqui, trazendo 2 pessoas maravilhosas da sua equipe, o Luiz e a Adriana. E é isso, meu irmão. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço a você. É bom a gente conversar essas coisas. Você foi pro meu aniversário, foi? Foi, sim. Mas você não escutou o meu discurso. Escutei todo. Escutou. Porque, na realidade, tinha muita gente, não dava para prestar atenção. Mas eu estava bem na frente ali. Na frente. Depois desses hábitos de gestão, essas coisas que você faz, fica aí uma história filosófica, sabe? É de filosofar sobre o tempo, sobre os amigos, sobre as pessoas bem formadas, as contribuições que você teve, para a gente deixar, não falar da mesmice que é, eu cresci no mercado brasileiro, eu fui, sabe? Sim. Tem que falar, tem que filosofar, contar. Quem foi que lhe ajudou? Vou contar um fato para você, assim, que eu acho que é interessante. Eu agradeci, eu enumerei umas 6 ou 7 pessoas que foram muito importantes ao longo da minha vida na Agripec. E essas pessoas eu cultivo amizade com eles até hoje. Teve gente que eu não encontrava mais. Botei pessoas da minha confiança para trabalhar o recurso humano do Banco do Brasil, para encontrar uma pessoa, um executivo que foi da Cassex, no Rio de Janeiro, que não existia Cassex aqui em Fortaleza, para poder identificar o cara, foi encontrar o cara no interior de Minas Gerais. Todo esse pessoal eu tenho que render muita homenagem. Né? Que aí vem o network que nós industriais, empreendedores, precisamos ter, que não é um network de si, de mostrar, não. Pessoas que possam contribuir com você, colaborar com você, que você possa arrancar uma informação que seja primordial para o seu negócio. Então é isso aí, eu acho que isso é o legado, essa coisa boa, positiva, que você pode parar e dizer assim, como é que está aqui a minha estrada, como é que está? A estrada só olha para a estrada que já passou por ela. Está bem pontilhada? Está bem pontilhada. As estacas estão bem fincadas, Tá bom. Vamos continuar. Tranquilo, vamos continuar. É isso aí. Mas a vida não se acaba. Sim. Nunca. Só se acaba por obra
e graça do Espírito Santo, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Lá na frente, você não pode abreviar as coisas, deixar de trabalhar, deixar de trabalhar a matéria. Trabalhar é a matéria-prima. Sim. É onde eu faço a minha oração. Quando eu chego de manhã no meu trabalho, tem a capela Sagrado Coração de Jesus lá no Berço de Zion. E primeiro eu peço que eu tenha força para ensinar bem. E tenha a humildade de aprender bem. À noite eu saio e agradeço por ter ensinado, se porventura ensinei. E agradeço porque aprendi. Então é uma troca, uma simbiose muito interessante, né? E a gente precisa ter isso na cabeça. Com toda certeza. Assim, eu costumo dizer que o conhecimento ele nunca é demais. Né? Nunca é demais. Vai aprimorando, né? Vai aprimorando. Cada dia você vai mudando. Perfeitamente. Vai lá, vamos para o ChatGPT fazer explorações. Tem lá uma pequena história do mundo. É uma coisa interessante que ele começa antes de Jesus Cristo, lá na época da Grécia. Né? Começou com Freud foi antes de Platão, que foi antes de Platão, que era um que ele não escrevia, mas ele aprendia. E conta lá que ele saía de casa para ir para o mercado. Uma coisa assim, de 3.000 anos atrás, ir para o mercado somente para conversar. E depois, mas não escreveu, deixou alguma coisa elementar, mas veio depois o Platão, que foi um grande seguidor, que esse escreveu bastante, nos ensinou, deixou história. Então, tudo que está parado vai evoluir. Sim. As doenças que tem aí agora com a inteligência artificial, meu irmão, essa coisa vai mudar. A combinação química que nós vamos poder fazer daqui para frente, aprimorando todas as síntese de produtos de matéria-prima nova. A doença do Alzheimer, que é um grande problema, né? E outras doenças graves que ainda não teve solução, nós vamos dar solução. Vai dar solução. Tudo o homem dá solução. É verdade. Tudo. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Eu creio nisso. Perfeito. Você vai vivenciar muita coisa diferente, né? Que você é jovem, está pronto, preparado para poder enfrentar a modernidade que vem pela frente. Se Deus quiser. E eu ouvindo algo vindo do Senhor é mais gratificante, né? E traz um entusiasmo maior. Né? Porque assim, hoje em dia o que eu costumo dizer é o seguinte: às vezes quando nós vivemos no mundo empresarial, particularmente é um caso meu, a gente vive uma bolha, né? Pensando o que fazer, o como melhora, onde melhora, e às vezes a gente pode ter aquele tipo de sentimento de que, será que eu estou fazendo o que deveria fazer? Será que é realmente isso? E quando nós recebemos, seja um elogio, seja uma validação, seja um reconhecimento, a gente identifica, realmente pode estar dando certo. E vindo do Senhor, né, trazer um entusiasmo desse, uma palavra de motivação dessa, é de fato muito gratificante. Não só para mim, mas para todos que estão aqui conosco escutando, né? E que estão acompanhando aqui a gente. Né? Eu acho que vai ser assim. Você tem a convicção do que está fazendo bem feito, e fazer bem feito vale a pena. Com certeza, com toda certeza. Doutor Beto, meu muitíssimo obrigado. Um abraço. Mais uma vez, um abraço grande. Você é genial. Obrigado demais. Eu vim de você, vou me emocionar ouvindo. E agradecer aqui, doutor Beto, a BSPA, que esteve conosco nesse momento, né, e todo o Grupo BS, e agradecer também aos patrocinadores do Grupo Contropax, que fazem parte aqui desse momento, desse movimento, e que busca cada vez mais disseminar conteúdos, informações para todo o segmento empresarial. Até o próximo episódio. Um abraço.